Assim que eu retiro o meu pão do forno, ele baixa e embatuma. O que pode estar acontecendo? Provavelmente algumas de vocês já tiveram esse tipo de resultado. Eu já tive, né? O que acontece? Por que ele baixa e embatuma quando tira o pão do forno? Por alguns motivos. Primeiro, pode ser que a sua receita esteja desequilibrada, né? É o primeiro motivo que eu tenho que investigar. Minha receita está equilibrada? Eu tenho a quantidade de líquidos ali correta para aquela proporção de farinhas, para aqueles tipos de farinhas? Por quê? Se eu tenho líquidos em excesso na massa, eu tenho problemas na minha estrutura, né? Eu tenho uma estrutura mais delicada, mais mole. Então, se eu vou tirar o meu pão do forno e ele dá uma baixada, pode ser porque eu tenho excesso de líquidos na massa, tá? Outro problema está conectado ao ambiente, ao externo. Se eu tenho uma janela, uma porta ali perto do meu forno e estão abertas, na hora que eu abro o meu forno, entra ar frio dentro desse forno. Quando eu tiro o meu pão no caso, né, ele baixa por conta do choque térmico. Então, mesmo que a sua receita seja equilibrada, se tiver choque térmico na massa, ela vai baixar, tá? Então, o importante, para abrir a porta do forno, fecha a janela, fecha a porta, desliga o ventilador, desliga o ar-condicionado, para evitar esse tipo de problema, tá bom? Mesmo uma receita equilibrada pode baixar quando eu tenho um choque térmico na minha massa, tá bom? Por quê? Porque quando eu tiro o pão do forno, ele ainda está assando. Não significa que ele parou de assar, porque ele está quente, né? Então, eu ainda tenho ali umidade solta dentro do meu pão, eu preciso de um tempo na bancada. Durante o processo de esfriamento é que vai cessar esse processo químico que está acontecendo dentro da massa. Por isso, se eu tenho uma corrente de ar passando por ele, queda abrupta de temperatura na minha massa, choque térmico, eu posso ter um pão que baixa, tá? Então, problemas com a estrutura da massa, excesso de líquidos é um deles, tá? E também esse problema externo de choque de temperatura, tá bom? E aí, quando ele baixa, ele consequentemente fica embatumado, né? Porque a gente perde o ar que estavam dentro dos alvéolos. Então, eu achato o pão. Aí ele embatuma.